Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que essa paz esteja na sua casa, em toda a sua família, e em tudo que você colocar as suas mãos em nome de Jesus. Amém? Satisfação. Pode se sentar, meus queridos. Muito bom poder estar com vocês. Pastor Aparecido, obrigado pelo convite, pela honra de estar. Sempre digo a vocês, já tive aqui dezenas de vezes. Eu me sinto muito honrado, abençoado. Na realidade, eu estou sendo abençoado em estar aqui com vocês. Tá bom, queridos? Muito obrigado mesmo. É muito bom servir ao reino de Deus, servir a casa do Senhor Deus. Feliz também por ouvir o que Deus fez na vida do irmão Versi, na vida do irmão Sidney, né? Da nossa amiga e irmã doutora Ilma Eliane. Louvado seja Deus pelo que Deus fez na vida do Vanderlei, não é? Ao Senhor seja o louvor, a honra e a glória para sempre. E é só o início de grandes coisas que ainda o nosso Deus fará. Amém? Vamos lá ouvir a palavra de Deus, receber o que Deus tem para a nossa vida. Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 7 de 2 Reis, a partir do versículo 1, a partir do versículo 1, é uma palavra que tenho pregado nos últimos dias, e Deus tem nos dado um alimento precioso, sustentador, nesses dias com esta palavra, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus tem nos dado. Amém? Capítulo 7, 2 Reis, versículo 1 a seguir, diz assim: Disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos Ciros. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos Ciros um barulho de carros e de cavalos, como um som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os seus reis, ou os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando esses leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra barraca, e dali também pegaram alguma coisa e esconderam tudo. Então disseram uns aos outros, uns para os outros: não fazemos certo. Este dia é de boas notícias e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá.
Então vamos e anunciemos no palácio do rei. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar um aplauso pela palavra de Deus, que é linda, maravilhosa. Aleluia. Espírito Santo, nós nos reunimos em tua casa com os nossos irmãos e sabemos que o Senhor está presente. A tua presença é real neste lugar. Nós necessitamos de nos alimentar do pão, da água, a tua palavra, o teu Espírito possa inundar as nossas vidas e que o Senhor possa trazer a nós a capacidade de entendimento da tua palavra. Que quando a tua palavra estiver sendo ministrada, haja um mover profético nas nossas vidas, que nós possamos render-nos a Ti e que a nossa fé seja fortalecida nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que eu quero compartilhar com você é algo que diz respeito o que nós vivemos, o que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para essa palavra, lemos esse texto e o contexto, nós vamos encontrar situações parecidas a que vivemos nos dias atuais. Nos dias do profeta Eliseu havia um caos instalado de forma extremamente terrível. Os assírios, eles haviam cercado Samaria. Eu costumo dizer que esse tipo de tática, de estratégia, é cruel. E justamente porque quando se cerca a cidade, eles não estão guerreando e lutando tão somente, ou deveria ser assim, com o exército de Israel. Eles estavam também fragilizando as famílias, os idosos, crianças, mulheres e homens, famílias de uma forma geral. Eles impediam o acesso, a saída e a entrada, por exemplo, de alimentos, e também a possibilidade das pessoas se movimentarem e tiravam delas o direito de ir e vir. Por esse motivo, porque os inimigos haviam cercado Samaria, havia fome extrema. Mas a situação era tão terrível, a crise era tão caótica. Para você ter uma ideia, nesse momento aqui acontece alguns fatos que chegam a nos chocar. Por exemplo, a prática do canibalismo. Imagine você, uma mãe em sã consciência, com fome, família, filhos, casa, e duas mães combinarem entre si. Para matar a fome da nossa família, eu vou escolher um dos meus filhos e hoje vou matá-lo. E nós vamos comer a carne dele. Eu estou falando para você, não é exagero não, está na Bíblia isso aqui. E elas combinam então, de um dia, uma faz isso, no outro dia a outra deveria fazer o mesmo com um dos filhos. E é para você ter uma ideia do que está acontecendo, fome extrema, fome totalmente extrema. O rei, ele vai saindo, sai do palácio, dá uma volta em torno da cidade, e uma das mulheres se queixa com ele, justamente isso. Ela chama o rei para julgar a causa, para dar comida, para fazer alguma coisa. E ela se queixa com o rei dizendo, olha, nós combinamos, ontem eu matei o meu filho e nós comemos, e hoje é o dia dessa mulher, dessa mãe, matar o filho dela para nós comermos, e ela não quer cumprir o que nós havíamos combinado. Uau, terrível. Só para você ver o nível da situação, aflição extrema. Além disso, a Bíblia diz no versículo 25 que a fome era tão terrível que a cabeça de um jumento
olha só, era negociado por 80 ciclos de prata. Imagine um ser humano ter que se alimentar com uma cabeça de jumento. É algo impensável. É alimento de bicho, de animal. E não são todos os animais que se alimentam desse tipo de bicho também. Ou vice-versa. Mas, além da fome extrema, havia também a miséria total. As pessoas não tinham recursos financeiros, e aqueles que tinham, eles pagavam o preço de quase 1 quilo de prata por uma cabeça de jumento. 1 quilo de prata nos dias atuais, quase 1 quilo de prata, custa mais de R$ 4.100. Então imagine você que uma cabeça de jumento era negociado por pouco mais de R$ 4.000. A quarta parte de uma cebola, ou de cebola, que era a parte mais inferior, era negociado por R$ 248. Aí nesse cenário todo que você ouviu aqui, o profeta Eliseu, ele profetiza, ele declara uma palavra. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Bom, irmãos, em nome de Jesus, se apegue a essa palavra que o Senhor Deus fala ao seu coração. Nós vemos aqui que Eliseu está profetizando sobre o caos, esse caos que eu acabei de narrar. E ele está dizendo que até amanhã, ou seja, em 24 horas, essa situação será totalmente revertida. Sabe o que ele profetizou dizendo? Ele falou: olha, amanhã, por volta dessas horas, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Ele estava dizendo, 1 ciclo, biblicamente, a medida é de 7 a 14 quilos de farinha. Ele estava dizendo que depois daquela palavra, 24 horas depois, de 7 a 14 quilos de farinha seria vendido, negociado por R$ 48,60. Tem diferença? Meu Deus, gigante. Porque se uma cabeça de jumento era negociada por R$ 4.000, agora daqui 24 horas ele estava dizendo, em nome do Senhor, que de 7 a 14 quilos de farinha seria negociado por R$ 48. Ele estava dizendo assim: a partir de hoje, Deus vai trazer um milagre sobrenatural sobre a nossa nação. E ele declarou que seria num futuro próximo. Porque amanhã, para você, é um futuro próximo? Se Deus entrasse hoje em ação e dissesse para você assim: amanhã, dentro de 24 horas, eu vou reverter o quadro econômico da sua vida. O que você acha? Em 24 horas, o Senhor Deus diz assim: amanhã, até esse horário, esse câncer não vai existir mais. Essa enfermidade não vai estar mais operando no seu corpo. Era um milagre urgente. Irmãos, olha só, diante desse caos todo e diante dessa palavra, o capitão, nós lemos o texto, o capitão do rei, que tinha muito acesso a ele disse assim: olha, profeta, nem se o Senhor fizesse janelas nos céus, jamais isso iria acontecer. O profeta disse para ele: você vai ver, mas você não vai comer. 2 coisas que nós encontramos. Primeiro, pegue essa palavra no seu coração. Mesmo que esteja um caos, mesmo que a adversidade seja como um tempo tempestuoso, aquela tempestade forte que é vento e chuva que você não enxerga nada, mesmo assim, abra a tua boca e profetiza em nome do Senhor.
Libere palavras de vitória, aleluia. Libere palavras de bênção, libere palavras de unção, libere palavras de mudança, libere palavras de esperança em nome de Jesus. Porque você libera a palavra e Deus cumpre a palavra que você liberou. O irmão acabou de dizer das orações dos pastores, do pastor Aparecido e do pastor Edinho, que profetizava que antes do final do ano ia acontecer um milagre. Ele profetizou, o irmão creu e Deus fez o milagre. Hoje eu profetizo, você crê e quem fará o milagre será o Senhor Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, olha que lindo. O que eu gostaria de me apegar não era nem todo esse contexto, mas o Espírito Santo direcionou. Seria a ação dos 4 leprosos. E eu quero mostrar para você que o Senhor Deus pode fazer na sua vida. E você pode fazer. Guarde isso. Você pode fazer do fim o começo. O fim pode ser o começo. Vai depender muito da forma que você vai agir. Você pode, 2 coisas, fazer do fim o começo e entender que o fim pode ser o começo. O Espírito Santo acabou de usar o pastor Aparecido para falar isso. Que o irmão Sidney precisa ir para o cartório fazer uma nova certidão de nascimento. Porque Deus fez do fim o começo. Aleluia. Você entende isso em nome de Jesus? Pastor, mas literalmente é o fim. A cidade de Samaria estava cercada. Os inimigos, imagine só. E é uma tática do inimigo, é uma das estratégias do diabo contra mim e a sua vida. Tentar te vencer pelo cansaço. Ele vem, age numa área, você se desloca, tenta proteger, depois ele vem novamente, bate com força. É como uma criança, eu uso sempre esse exemplo, como uma criança birrenta e mimada. Às vezes está em um ambiente, um local, ou dentro de casa mesmo. A criança é muito inteligente, glória a Deus por isso. E a criança descobre os pontos fracos do pai e da mãe. Sabia? As crianças, ó, ela sabe, pode conversar com criança. Antigamente, no meu tempo, pastor, parecia que não faz tanto tempo assim. Criança, quando nascia com o olho fechado, demorava 22 dias para abrir o olho. Você lembra disso? A pessoa fazia assim, você vai visitar? Não, espera abrir o olho. Era assim, era verdade. Não abriu o zoinho ainda, tem que esperar abrir o olho. Hoje já nasce andando, dizendo assim, cadê o meu celular? Né? Já nasce com o dedinho assim, ó. Mas a criança é muito esperta. Ela pega o ponto fraco do pai e da mãe. Por vezes, ela faz aquela birrinha, chora. O pai está cansado, chegou do trabalho cansado. A mãe ficou o dia inteiro ali trabalhando em casa, que é um serviço difícil de fazer. Às vezes também vem do trabalho, fora. E a criança pede, chora. E os pais acabam cedendo. Conseguiu vencer os pais pelo cansaço. Porque o pai, não quero grito na minha cabeça, dá logo esse negócio. E por vezes o inimigo usa o mesmo tipo de estratégia, tenta te vencer pelo cansaço. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A sua força e fortaleza é o onipotente, é debaixo da sombra do Deus poderoso que você vai descansar. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Pode haver um futuro com Deus que não seja bom? Responda para você mesmo. Pode existir um futuro com Deus que não seja bom? Todo futuro com Deus é bom. Então entenda, querido,
Irmãos amados, não existe futuro com Deus que não seja bom. Você pode ter passado situações dificílimas. Foram experiências que ajudaram você a amadurecer-se, a ter a sua fé, a sua vida forjada, o seu caráter forjado, a sua fé suprida e aumentada. Por isso que eu digo que aquilo que você pensa ser o fim, pode ser o começo de uma nova história que Deus tem para a sua vida. Então você pode fazer do fim o começo. Você pode fazer desse fim que foi já decretado o começo. Porque os leprosos tinham isso em mente. Para nós é o fim. Se a gente fica aqui, a gente morre de fome. E se a gente for para o acampamento dos Círios, a gente não tem escolha. Então, ficando aqui ou indo para lá, o nosso fim é a morte. Para o homem, para os 4 leprosos, era o fim. Mas para Deus era o começo de salvação para a vida deles e para o povo de Israel. Aleluia! Entenda, por favor, você pode ter ido dormir ou ido para casa hoje do teu trabalho com uma notícia que é o fim. Você ouviu talvez um diagnóstico médico que é o fim. Você ouviu, recebeu alguma notícia que disseram para você que é o fim. Faça desse fim o começo. Tanta gente que a gente vê nessa pandemia de mais de 600 dias. Quantas pessoas que sucumbiram. Quantas pessoas que a gente ouve notícias, a gente ouve falar, que pararam com tudo, desistiram dos seus projetos, desistiram dos seus sonhos. Mas quantas outras pessoas que fizeram da pandemia, que para muitos era o fim, o começo de um novo projeto. Quantas igrejas cresceram e cresceram muito nessa pandemia. Quantas empresas e muitas empresas cresceram e nasceram nessa pandemia. Quantas novas ideias cresceram e cresceram muito e nasceram melhor nessa pandemia. Porque muita gente viu na dificuldade oportunidades. E disseram, não, o pessoal está achando que isso aqui é o fim, mas para mim eu estou vendo a oportunidade e eu vou fazer desse fim um começo de algo novo e de uma história linda. Quantas e quantas franquias, são centenas, milhares, estão sendo negociadas e elas nasceram a partir da pandemia. Pessoas que mudaram a sua vida, mudaram vida de famílias, deram emprego para muita gente, estão prosperando porque não ficou de braços cruzados e aceitando a pandemia como um ponto final. Diga, por favor, em nome de Jesus, eu posso fazer do fim o começo. Aleluia. Eu faço você pensar, e se a situação que você está imaginando for para algo melhor, muito melhor, que Deus tem preparado? Porque os leprosos pensavam, eles estavam imaginando o pior, vamos morrer, não tem mais o que fazer. E talvez você está pensando a mesma coisa. Como eu vou me levantar? Por onde eu começo? É como aquele velho provérbio. Se ficar, o bicho perde, ou come, né? Perde, e se correr, o bicho perde. É isso aí. Se correr, o bicho perde, se ficar, o bicho come. Se o quê? Ah, tá. Então tá bom, vamos ampliar isso. Se orar, o bicho corre. Amém. Se pôr a fé, o bicho não aguenta. Glória a Deus. Amém. Para os 4 leprosos que passavam fome, ir ao encontro dos seus inimigos, foi o começo. Puxa vida, como é que eu vou andar na contramão, pastor? Eu tenho que fugir. Nesse caso, não. Entenda, tem coisas que talvez você está fugindo, que era para você ter encarado, e que dá tempo ainda de você tomar o caminho inverso. Normalmente a gente foge e se esconde de algumas coisas que nos incomodam.
Mas Deus quer que você receba essa palavra profética e hoje avance em nome de Jesus. Mas a probabilidade é pequena. Você já ouviu falar assim, olha, eu aprendi muito isso, né? Eu aprendi a pedir. Porque pastor tem que aprender a pedir. A gente pede para a pessoa mudar de vida, pede para aceitar Jesus, pede para abandonar o pecado, não é? E eu aprendi a pedir porque a função de homem público, você tem que pedir. Precisa pedir voto, precisa pedir apoio. Você ouve não? Claro que eu ouço, mas eu já estou preparado psicologicamente. O não eu já tenho. Então eu vou bater naquela porta mesmo assim. E se eu vi um não? Eu já sei que eu tenho um não. Mas na maioria das vezes, Deus reverte o não e coloca o sim. É assim que você faz. É assim, em nome de Jesus, pega isso para a sua vida. Olha só que interessante. Quando os leprosos chegam no acampamento, eles chegaram no acampamento, estava tudo quieto. Olha que bênção, tudo em silêncio. Porque alguém já havia trabalhado na noite anterior. E não foi o trabalho da mão de um homem. Foi o trabalho do nosso Deus que não cochila, não dorme. Sabe o que aconteceu? Nós lemos. Eles chegaram, tudo quieto. Eles estavam com muita fome, entraram numa tenda. Imagine só, esses 4 leprosos, com fome. Eles comeram tudo que tinha, literalmente. Pegaram ouro, prata, roupa nova. Imagina eles colocando as roupas e se olhando no espelho. Né? Entraram na outra tenda, pegaram mais alimento, comer. Aí alguém pensou, porque como é bom, eu denomino esses 4 homens, cada um deles, para você viver um milagre, fazer do seu fim o começo. Fé, determinação, coragem e ousadia, representado nos 4 homens. Fé, vamos lá repetir, 1, 2, 3. Fé, determinação, coragem e ousadia. São requisitos extremamente essenciais para você fazer do fim um novo começo de uma nova história. Quem pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus, meus irmãos? Glória a Deus! E como é bom você andar com gente que tem fé, ou não é? As pessoas que têm fé, elas te impulsionam, não é? Elas animam umas outras. Mas você precisa andar com gente também que pensa, que raciocina. Gente que te alerta. E um dos leprosos disse assim, gente, está tudo bom para nós, mas a gente não pode ficar quieto. Você já pensou quando chegar essa notícia lá para o povo de Samaria? Nós vamos morrer do mesmo jeito, porque a gente não contou para eles o que aconteceu. Então, agora, olha só isso aqui em nome de Jesus. Deus usa pessoas improváveis para trazer boas notícias. Deus usa pessoas improváveis no meio da sociedade. Boas notícias é o Evangelho, né? Deus usa pessoas improváveis no meio da sociedade para fazer boas e grandes obras no reino de Deus. Esses homens disseram, vamos voltar para a cidade. Eles eram leprosos, mendigos, ficavam à beira do caminho. Eles não tinham voz na sociedade. Eles voltaram felizes, correndo, e gritaram às portas. Ou seja, gritou fora da cidade, abram as portas. Os nossos inimigos não estão mais lá, venham. O pessoal ficou desconfiado, disse, não é possível, esse povo aí deve ser alguma armadilha. Até que o rei mandou servos irem. Quando chegaram no arraial, tudo estava em silêncio. Os animais estavam ali, não havia nenhum combatente. A Bíblia diz que os céus se manifestaram, e os céus vão se manifestar no meio desse caos, na sua vida, em nome de Jesus. Na noite anterior, veio do céu um som forte, aleluia, mas um som tão forte naquele acampamento,
que eles estavam desapercebidos e eles pensaram naquele momento, todos eles, que os israelitas haviam feito aliança com outros reis, com outros povos, e vieram atacá-los. E eles saíram, bateram em retirada, eles fugiram sem pensar para salvar as suas vidas. Mas foi o Senhor Deus quem os enxotou. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Libere a palavra profética, libere o seu coração em fé, porque quem vai fazer o milagre acontecer é Deus, é os céus, e Ele sabe como fazer no meio desse caos. Não foi necessário uma espada, não foi necessário nenhuma arma, nenhuma tática humana. Mas a palavra do profeta Eliseu bradou nos céus, e Deus cumpriu a palavra. Glória a Deus. Irmãos, o povo, quando recebeu a notícia, as portas da cidade foram abertas. Imagine só o povo com muita fome. Eles arrumaram força de onde não tinha, e eles correram. Lembra do capitão? O capitão estava na porta da cidade. Talvez ali organizando, tentando organizar. Aquele capitão que não creu na palavra do profeta. As pessoas correndo, esbarraram nele, ele caiu. Ouviu o que estava acontecendo. Foi pisoteado e morreu. Porque a palavra de um profeta de Deus se cumpre. Você vai ouvir, mas não vai comer, porque você duvidou. Se você crer, Deus pode, em 24 horas, mudar esse quadro. Deus pode fazer do fim o começo. Deus pode. A palavra do profeta se cumpriu. Um dia depois, um tanto de farinha, de 7 a 14 quilos, as pessoas tinham condições de comprar, porque toda a riqueza dos inimigos ficaram ali. Ouro, prata, tudo do bom e do melhor, alimentação. Deus tem os métodos, as estratégias para executar, a forma de executar e de fazer acontecer. E hoje pode ser esse dia na sua vida. Fique em pé no seu lugar, queridos. Aleluia. Que palavra abençoada que Deus nos dá hoje. Aleluia. Deus pôs por terra, deu um basta naquele fim. E quem sabe não está na hora de você se levantar hoje e dizer assim, chega. Eu vou fazer desse fim o começo. É uma depressão? Faça desse fim o começo. É uma porta que fechou? Faça desse fim o começo. Pastor, mas de onde vai vir? Você viu o que Deus faz. Vem do céu. De alguma forma Deus tem a maneira de fazer. Você se move aqui no profético. E Deus move as montanhas e os problemas. Você crê e Deus faz. Você bate na porta e a porta se abre. Você busca e Deus faz você encontrar. Aleluia. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos recebem para a sua vida? E eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Levantasse a sua voz. Levante as suas mãos, levante as suas vozes, e como profeta Eliseu, profetiza, declare uma palavra, libere uma palavra, se é no físico, libere sobre o físico, até amanhã, em 24 horas, essa dor, essa doença, esse tédio, essa depressão, essa marra, não vai existir mais em minha vida. Declare em nome de Jesus, se é um caos relacionado à vida financeira, profissional, econômica, familiar,
libere uma palavra. O profeta disse: assim diz o Senhor. Então eu te encorajo em nome de Jesus a liberar uma palavra dos céus sobre a tua vida. Libera a palavra que Deus é fiel, poderoso para fazer cumprir o que você declarar. Pai, em nome de Jesus, nós, os teus filhos, nos reunimos, meu Pai, e nessa palavra que o Senhor nos deu hoje, baseada nessa palavra, a nossa fé se estabiliza, a nossa fé aumenta, a nossa fé se edifica, a nossa fé transborda. Meu Pai, estamos encorajados a declarar que o fim é o começo, estamos encorajados a fazer, meu Pai, do fim o começo de uma nova história, o começo de uma nova vida, o começo e o início de um grande e novo projeto. Meu Pai, faça dessa igreja, faça dessa família, usa os teus filhos para provocarem algo novo no meio da nossa cidade, da sociedade, nos negócios, na vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor levantou os 4 leprosos para proferir as boas novas, para trazer boas notícias, levanta também os teus filhos, a tua igreja com força, para levar as boas notícias de salvação, para levar as boas notícias de vida, para levar as boas notícias de esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse ambiente está tomado pela presença de Deus, esse ambiente está tomado pela Shekinah, pela presença manifesta, e eu declaro que alguém aqui hoje vai viver dentro dessas 24 horas, um novo começo, algo novo de Deus e dos céus. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa-os, fortaleça em ousadia, em determinação, em ânimo, em fé, em busca, em entrega, em confiança plena e total no Senhor, em nome de Jesus. Assim está sobre nossa vida, assim esteja sobre nossa vida e nossa família. Eu te abençoo, aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça, querido. Eu te abençoo em nome de Jesus. O que você não pode mudar nos próximos 10 dias, nas próximas 24 horas, nos próximos 30 dias, o teu Deus faz. Ele muda, Ele levanta, Ele restaura, Ele faz o milagre. E é isso que eu declaro e profetizo sobre a sua casa. Os que recebem, digam graças a Deus, glória a Deus, e aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia!